Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Prazer enorme estar de volta em casa. Foram 2 semanas de hiato, 2 semanas sem vê-los. Parece que foi muito mais tempo. Eu me encontrei com o nosso irmão Ganso, Anderson, durante a semana. Foi... Que dia que nós nos encontramos? Sexta-feira? Sexta-feira. Eu falei para ele, poxa, parece que a gente não se vê há tanto tempo. E eu experimentei um pouco daquilo que pessoas que participam conosco, ou sobretudo na EBQ, sempre que me viam, perguntavam acerca de nós e falavam sempre um slogan assim, faz mó falta, entendeu? Faz falta. Eu pude ouvir tudo que foi dito enquanto eu não estava aqui e uma das tônicas assim, o Fred até reiterou, porque no dia que ele falou, ele fez menção disso também, acerca de como a sanidade dele depende da vida em comunidade. E aquilo me tocou profundamente, porque um ex-estudante do Colégio Batista, um dia, o menino virou para mim do nada e falou assim, se não fossem as coisas que eu ouço aqui na Assembleia, eu já teria surtado há muito tempo. Entendeu? Ele me disse 2 coisas assim que me marcaram profundamente. A primeira foi, quanto mais eu ouço, mais sentido faz. Essa foi a primeira coisa que o cara me falou. E ele só falava e virava as costas e ia embora, me deixava pensando. Quanto mais eu ouço, mais sentido faz. E no último dia de aula, assim, no último encontro que a gente teve, ele virou para mim e falou assim, se não fossem as coisas que eu ouço aqui, eu já teria surtado há mais tempo. Falei, caramba, e aí a gente não teve mais contato, ele mudou de escola. Então, estou muito satisfeito por estar aqui, dou graças a Deus pela oportunidade que a gente tem, enquanto nós conversávamos antes da celebração se iniciar, um de nós disse e chamou atenção para a maravilha que a gente está experimentando nesse tempo, de ter a oportunidade de edificar algo bem feito, entendeu? A gente é do time do bem e tem procurado fazer o bem bem feito, então isso é extraordinário. Prestei bastante atenção em tudo que foi dito, tanto hoje quanto nos outros dias, e o meu coração está inclinado. O Fred veio aqui e ele se preocupou em falar assim, olha, eu quero só dizer uma coisa. Esse é o segredo, Fred, é dizer uma coisa, entendeu? E você disse muito bem. O Hernani já falou e eu quero reiterar. Então, para dizer essa coisa, com base em tudo que já foi dito até aqui, nesse processo, nessa caminhada que a gente tem feito, nessa série de mensagens, eu queria chamar vocês exatamente para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Aos Efésios, no capítulo 1. A nossa sanidade, a nossa saúde tem que ver, por exemplo, com a nossa vida comunitária. Porque quando nós estamos juntos, a gente sempre pode se socorrer mutuamente, a gente pode sempre fazer lembrar qual é o nosso eixo referencial confiável, a gente tem essa âncora da alma bem firmada, a gente ajusta o nosso olhar para ver se a gente está percebendo as coisas na perspectiva correta. Então, de fato, a comunidade, ela é uma comunidade terapêutica, entendeu? Sempre a cura brota quando a gente está junto. Então, nesse sentido, eu vou chamá-los para Efésios, eu vou fazer uma leitura comentada. Então, eu vou começar exatamente no verso 15 e pretensão do meu coração é chegar ao 23, mas eu não sei o que pode acontecer. Então, nós vamos conversando, eu vou lendo o versículo, vou tecendo um comentário. São 9 versos, 9 comentários.
entendeu? Então eu vou chamá-los para que a gente possa orar. Na sequência a gente lê o texto e eu teço alguns comentários na perspectiva e sempre na grande expectação de que o Espírito Santo possa nos falar ao coração. Então vamos orar? Ó Deus, muitíssimo obrigado por essa manhã. Nós desfrutamos de uma nova oportunidade rica de ampliar os nossos horizontes de entendimento e de compreensão. Então, a súplica do nosso coração é tão somente uma. Abre o nosso entendimento de tal modo que compreendamos a Tua palavra, para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que sempre hão de se encontrar conosco ao longo da existência. Oramos agradecidos, com a confiança e a certeza de que todos os nossos pecados são perdoados em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15. Tudo o que eu quero comentar com vocês é para discernirmos e termos em mente quão bom é vivermos em comunidade, quão bom é sermos participantes dessa comunidade de fé. Então o texto começa assim, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Interessante, se você prestou atenção, a partir do versículo 15, recomeça uma ideia, porque o Paulo, ele falou os 14 versos anteriores num só fôlego. Se você prestar atenção na leitura, não tem ponto final. O ponto final está exatamente no verso 14. Então, o camarada começou num fôlego e foi até o verso 14. E uma dica, assim, por exemplo, para nós que fazemos uso do texto sagrado, é sempre bom ler o texto todo, porque não é de bom tom parar onde tem ponto e vírgula. Por exemplo, se nós recebêssemos um e-mail, nós não leríamos o versículo tal do e-mail que Michelin mandou para o irmão tal. Você não faz isso, você lê o negócio na íntegra. Mas com o texto sagrado, às vezes a gente faz, entendeu? Não é um pecado fazer, mas quem o faz precisa ter noção do todo, entendeu? Porque senão você se concentra na parte, mas esquece do todo. E aí você perde o contexto. E um texto sem contexto só serve para pretexto. Aí você pode fazer o que você quiser com ele, porque a Escritura Sagrada é assim, é como se fosse uma pessoa. Se você torturar e espancar, ela fala o que você quer ouvir. Esse é o problema, entendeu? Então, nesse sentido, queria que você destacasse nesse texto, do versículo 15, a palavra fé. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos. Primeiro destaque fé e depois amor. É interessante que quando o gigante veio aqui nos falar, devocional, ele falou no Salmo 133 e começa, ó, quão bom e quão suave é. Então eu vou resgatar essa palavra bom e digo que bom é ter uma fé em Jesus que dá o que falar. Interessante isso, uma fé que dá o que falar. Uma fé que crê, por exemplo, que ele resolveu tudo o que havia para ser resolvido com o Pai. O que isso significa na prática, aplicando ao nosso coração? Não há nada entre nós e Deus. Nós não devemos nada para Deus e Deus, na verdade, nunca nos deveu nada. Então, o Deus com o qual nós nos relacionamos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus que não computa nem débitos e nem créditos, entendeu? Falar isso foi simples, porque essa é a nossa prática. Mas isso demole, por exemplo, inúmeras heresias. Tem gente que prega débitos e créditos, entendeu? Então, você está sempre no devo com Deus, e estando no devo com Deus, você vai ter que participar aqui do ambiente para ver se resolve o seu devo com Deus. Mas alguns também acham que tem crédito com Deus, entendeu? Tem uma galera que acha que tem crédito. E o jeito de se dizer isso na face de Deus é, mas Senhor, eu sou fiel. E o cara falou isso, eu ouvi, falei, rapaz, o cara, ele falou assim, Deus, porque o senhor sabe que eu sou fiel. Eu falei, mas quem te disse isso? Para você saber que você é fiel, só uma pessoa no universo que pode te declarar fiel, o próprio Deus, entendeu? Se Deus falar que você é fiel, caso não, você é só um presunçoso, você só se supõe fiel, entendeu? E isso nós só vamos ouvir no final. Bom servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, mas isso é no final, o cara já é autodeclarado. Então, esse aí acredita, na verdade, que Deus computa créditos. Então, ele acha que o
saldo dele de crédito está maneiro, ele pode até ousar pedir alguma coisa para Deus porque está maneiro. E o contrário também é verdadeiro. Entendeu? O cara acha que está em débito, fala, mas não posso nem aparecer na presença da Trindade, porque, pô, tudo ruim do jeito que eu tô. Nenhum e nem outro. A questão são os méritos de Cristo. Então, quando Jesus fez o que fez, resolveu o que havia para ser resolvido entre nós e a Trindade. Então, não há débito, entendeu? Está feito, está pago a dívida, está consumado. Mas também não tem crédito. Nosso não. Tem mérito de Cristo. Então, todas as vezes que nós falamos com o Pai, por isso que nós não falamos em nosso próprio nome. Ninguém chega na presença da Trindade e fala em nome de alguém que não seja o próprio Cristo. Você não fala em nome do Michelin, eu não falo em nome do Fred, eu não falo em nome do Léo e assim por diante. Nós falamos em nome de Jesus, ou seja, fiados nos créditos de Jesus, nos méritos de Cristo Jesus conquistados na cruz, é que nós comparecemos à tua presença. Aliás, Senhor, nem poderíamos estar aqui se não fosse o sangue de Jesus que abriu esse novo e vivo caminho. Então é nesse sentido. Então, essa fé que dá o que falar é essa fé de fato que crê. E fé é exatamente isso, confiança na imutabilidade do caráter da Trindade. Isso é fé. O que isso significa na prática? Se Deus disse, é só uma questão de tempo. Está dito. Mas como Deus está em outra dimensão, por exemplo, quando eu estive lá conversando com a juventude do nosso irmão Stênio, a primeira conversa que eu tive com eles, eu falei sobre a cronosfera e a kairosfera. E é interessante que o Elvis também fez menção acerca disso enquanto eu estava fora. Impressionante. E eu falei exatamente sobre isso. Então, Deus está numa outra dimensão, ao passo que nós estamos nessa dimensão do Cronos, onde é tudo cronometrado. Então, para nós, é que existe tempo e esperamos que a coisa se concretize, ou seja, que ganhe concreção histórica no tempo e no espaço. Agora, para Deus, literalmente, já é. Então, se ele disse, já é. É só uma questão de tempo para ganhar concreção aqui para nós. Então, nesse sentido, fé é confiança irrestrita na imutabilidade do caráter da Trindade. Se Deus disse, é fato, é feito, é só uma questão de tempo. Nesse sentido que nós esperamos. Mas não é uma espera, por exemplo, também monótona. É uma espera em movimento. Você se movimenta, por exemplo, pensando que você está indo daqui para lá e Deus está vindo exatamente de lá para cá. Num desses momentos nós nos encontramos. E a isso a gente dá o nome, por exemplo, de providência. Então, se tudo está resolvido entre nós e o Pai, por exemplo, não há mais bruxas a caçar, não há culpados a punir. Por que não? Porque está tudo de fato resolvido, está tudo solucionado. Então é só uma questão de agora nós nos alegrarmos, porque qualquer débito com Deus está pago e agora o que impera é essa mutualidade entre nós, de tal maneira que cooperemos para que cada um chegue à estatura de Cristo. Esse é o ponto. Tudo o que havia para ser resolvido foi, por exemplo, quando alguém peca contra nós, não há nada que alguém possa te pagar. Por exemplo, eu, como vim da roça, tinha uma gíria assim, quando você fazia feio, a pessoa falava com você assim, você me paga, entendeu? Ou seja, você fez agora, você está no devo, como você me paga. Então, conosco que somos da fé, isso não se efetiva, entendeu? Está tudo resolvido. Aí você pergunta assim, aí, se está tudo resolvido, para que a gente pede perdão? Só para resolver as questões emocionais. Porque toda a dívida que nós tínhamos, contraído um contra o outro, já está liquidada. Mas para que o nosso relacionamento possa prosseguir, não há possibilidade disso acontecer sem perdão. Entendeu? Por exemplo, aqueles que já me ouviram falar em cerimônias matrimoniais, eu sempre que é possível falo isso porque é verdade. Todo relacionamento começa por amor, mas só pode ser mantido por perdão. Sem perdão, inviabiliza, por exemplo, todo tipo de relação. Não há possibilidade, porque as questões emocionais não são resolvidas. E aí trava todo o processo. Então, nesse sentido, fé que crê que Jesus está no controle faz com que a gente viva bem e com isso a gente compreende também que se de fato Jesus é quem é, fez o que fez, não há nenhuma maldição que possa atrapalhar. Isso também é uma quebra de paradigma, por exemplo, para os ambientes heréticos, entendeu? Nos ambientes heréticos sempre é uma maldição caso você deixe o ambiente. Mas se de fato isso que eu acabo de dizer é verdade, e eu creio que sim, não há nenhuma maldição que possa obstacularizar o nosso caminho, porque de fato Jesus está no controle de
todo o universo e é ele que sustenta tudo pela palavra da verdade. Por exemplo, esses charlatães que optaram pela mentira, eles é que estão em problema. Por que eles estão em problema? Por uma razão simples. Tudo que nós vemos e, sobretudo, que nós não vemos é criado e sustentado pela palavra da verdade. Logo, ser mentiroso nesse universo é um problema muito grave, porque você não tem sustentabilidade nenhuma. É só uma questão de tempo e vai aparecer. Por quê? Tudo é criado e sustentado pela palavra da verdade. Quando você ousa falar mentira, meu irmão, você está no vácuo. Entendeu? Não há nenhum tipo de sustentação para a sua mentira. Ao passo que também falar a verdade é uma coisa muito boa. Você tem toda a sustentabilidade do universo a seu favor. Então, nesse sentido, Jesus, tendo feito o que fez, nos liberta para que a gente possa viver bem, sem que nenhuma maldição possa nos atrapalhar. A segunda palavra que eu pedi para você grifar no texto é exatamente amor. Então é bom a gente saber que a gente desfruta de um amor mútuo, que também dá o que falar, onde a comunhão reina, e isso começa exatamente, por exemplo, por só falar bem um do outro. Esse negócio aqui é sensacional, entendeu? Já pensou você viver numa comunidade que todo mundo fala bem um do outro? E na pior das hipóteses, se não houver bem para falar, você não fala nada. Olha que interessante, gostou, né? Já pegou, né? Não, tipo assim, não tem bem para falar, então não fala nada. Entende? Isso é um negócio sensacional, revolucionário. Minha mãe me ensinou isso. Ela falou, se você tiver nada de bom para falar de alguém, não fala nada. Só fica quieto. Não é tranquilo? Mas tem gente que não. A peçonha do cara, entendeu? Falou que tem que. É só não falar nada, entendeu? No carro nós conversávamos, por exemplo, acerca de culturas diferentes. Eu percebi isso na Argentina, assim, com meu amigo do skate, Mariano Gonzalez. Eu apresentei algumas coisas para ele assim e tudo, e ele simplesmente ficou em silêncio. Entendeu? E assim, foi um silêncio até constrangedor, porque eu tive o choque cultural, assim, eu estava em outro país, outra língua, outros costumes, e eu mostrei algumas coisas, assim, o cara não falou nada durante um tempo. E não sei se vocês já perceberam, assim, nós temos muita dificuldade com silêncio. É muito complicado. Há silêncios que são constrangedores. Um exemplo clássico, assim, é quando você às vezes pede para alguém, por exemplo, você está numa roda assim de oração, você vai fazer uma oração e deixa de modo voluntário e ninguém se apresenta nos primeiros 5 segundos. Nem foi 5 minutos. Rapaz, eu não sei vocês, mas assim, às vezes você está de mão dada, parece que rola uma vibe assim, que a alma da galera já está saindo do corpo, tem um orando, ó, em vez do cara abrir a boca e orar, ele está orando assim, pelo amor de Deus, que alguém ore. Olha, ó, entende? A oração do cara é para que alguém ore, porque ninguém suporta silêncio. É complicado, cara. Tenso, entendeu? Então, esse amor mútuo, ele que dá o que falar, essa comunhão, ela começa exatamente por falar bem um do outro. E se não há algo para se falar de bem, a gente simplesmente fica quieto. Eu me lembro de um provérbio indiano que diz exatamente assim: se você não tem algo bom para dizer que seja melhor do que o silêncio, continue em silêncio, entendeu? Porque tem gente que assim, o cara quebra o silêncio para falar besteira, é tenso. É naquela pegada assim, como aqui a maioria de nós é professor, é interessante, você tá naquela aula, parada fluindo, cara, o raciocínio fluindo, as ideias, sabe? Aquele fluxo maneiro, o camarada levanta a mão, cara. Aí, poxa, você tá fluindo, você fala assim, posso ir no banheiro? Você, pô, meu. Você, poxa vida, irmão. Caramba, né? Não rebenta? Caramba, você fala assim, poxa, amigo. Entendeu? Podia ter até ido sem interromper. Mas fazer o quê? E esse falar bem um do outro, ele vai crescendo até que a gente esteja, por exemplo, pronto para se sacrificar pelo semelhante. Eu lembro do gigante também a falar acerca disso. A nossa intensidade de amor é tamanha que, se necessário for, a gente dá a vida pelo irmão. Por isso que amor nunca pode ser um sentimento. Entendeu? Igual a galera que acha que amor é sentimento. Não, não. Amor é atitude. Entendeu? Amor é atitude. Você escolhe amar alguém. Entendeu? Você não tem nenhum tipo de ilusão sobre alguém. Você sabe. E por você saber, você decidiu. Então você não está enganado, você não está iludido. Rapaz, mas você virou outra coisa. Não, era isso aí. E por isso você escolheu amar. Por exemplo, que tipo de ilusão Deus tem em relação a nós? A ponto de quando fazemos aquilo que é pertinente por sermos pecadores, infelizmente, você ficar assim, caramba, mano, e agora?
Como é que eu compareço à presença de Deus depois desse feio que eu fiz? Quem ainda pensa assim é porque ainda não conseguiu discernir quem é Deus. Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Não há nada que você venha fazer que ele já não saiba. Como? Senão ele não poderia ter o título de Deus. Um dos atributos de Deus, de fato, é onisciência exatamente por isso. O que é onisciente? O que é ser onisciente? O que é onisciência? É saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, é exaustão. Não há nada que ele não saiba, com profundidade e extensão. Então, quando Deus nos ama, é que ele sabe quem a gente é, e por isso Jesus de Nazaré fez o que fez em relação a nós. Porque não havia como, por exemplo, nos reformar, não tinha como nos melhorar, não tinha, só tinha como nos matar e nos ressuscitar. Isso tinha jeito, foi o que Jesus fez, extraordinário. Para quem talvez ainda não pegou a ideia toda, no dia em que Cristo Jesus foi à cruz do Calvário e morreu, nós estávamos dentro dele. Então nós morremos junto com ele, e no terceiro dia, quando o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos, o nosso novo eu, a nossa nova identidade também o foi. Só que você está pensando assim, mas eu não estava lá no tempo e no espaço. No tempo e no espaço você não estava, mas na eternidade em Deus sim. Então no tempo e no espaço Deus nos preservou e nos chamou. É uma coisa sensacional. Então é graça sobre graça todo o tempo todo. A grande questão é que a gente não estava ligado nisso. Quando a gente estava lá chafurdando no pecado, a gente não fazia ideia. Agora, olha em retrospectiva. Se você não percebe a boa mão de Deus sobre você, te livrando de várias. Você olha para trás e fala, rapaz, dei trabalho à Trindade, hein? Então, se você no passado deu trabalho à Trindade, que agora você dê trabalho ao seu biógrafo. Entendeu? Que cada página da nova identidade seja repleta, por exemplo, de graça e de virtude. Então, por exemplo, nesse raciocínio também é fruto dessa fé saber que, de fato, tudo está resolvido com Deus, logo, tudo está resolvido também entre nós. Então, nós retomamos a unidade e, como tal, a gente deve viver. Mas só assim, como assim retomamos a unidade? Porque quando a gente rompeu com Deus, a gente entrou num processo de decadência medonho. Uma das coisas que a gente perdeu, de saída, foi a comunhão com a Trindade. Nós morremos. Então, nosso espírito morreu, a gente perdeu a comunhão. Deus fala, a gente não ouvia, até que o nosso espírito foi ressuscitado. Uma segunda coisa que a gente perdeu foi a unidade. Nós éramos um. O que é unidade? É quando mais que um é um. Só Deus é assim. Quando ele criou algo à sua imagem e semelhança, só poderia criar outra unidade. Deus é uma família, Deus é uma comunidade. Quando ele criou algo à sua imagem e semelhança, criou outra família, outra comunidade. Tanto é que a mulher nem nome tinha. Adão não é o nome do homem, Adão é o nome do casal. A mulher só foi ter nome após a queda. Já é um problema, já é uma denúncia. Perdeu-se a unidade. Entendeu? Esse é um problema. Então, por exemplo, quando nós somos resgatados por Cristo Jesus, a gente retoma essa unidade e essa é a maneira como a gente deve viver. Quando isso se efetiva, de fato, a gente tem uma comunidade. Então, segundo verso, 16. Não cesso de dar graças por vós. Ou seja, ele ora continuamente. E a oração tem como tônica, guarde essa palavra, gratidão. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, é muito bom, por exemplo, ser uma comunidade por quem só há o que agradecer. Imagina, todas as vezes que alguém se lembra da comunidade em si, só tem motivos de gratidão. Por exemplo, eu tenho, graças a Deus pela nossa comunidade, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus, quando eu cheguei, alguns disseram, opa, que bom que você está de volta, entendeu? Agora imagina, você vai e não deixa nem saudade. Tenso, hein? Não é tenso? Entendeu? A galera só, já vai tarde, entendeu? E eu, por exemplo, quando menciono a nossa comunidade, eu faço com muita alegria no coração. Bom é ser uma comunidade assim, que quando lembrada, só há motivos pelo que agradecer. Então, uma comunidade que vive assim, de fato, compreendeu o que é ser igreja. Isso é comunidade. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Palavra nesse texto, sabedoria. É muito bom, por exemplo, ser uma comunidade a quem o Pai dá o espírito de sabedoria. Observe isso.
Uma comunidade a quem o Pai dá o espírito de sabedoria. Isso aqui, por exemplo, não quer dizer que vai surgir muitos sábios dentro da comunidade. Não, é infinitamente mais profundo. É uma comunidade de sabedoria. É diferente. Uma coisa é você ter uma comunidade que nela há pessoas sábias. Outra coisa é a comunidade ser uma comunidade de fato de sabedoria. Então, essa comunidade, na verdade, ela é uma comunidade cujo relacionamento a torna em condições de compreender melhor como Deus, a Trindade, vive. Toda vez que a comunidade é marcada pela sabedoria, a gente começa a discernir como de fato a Trindade vive. Há pouco eu pedi que você marcasse, grifasse a palavra amor, e agora chegou uma boa hora da gente compreender, por exemplo, quando o texto sagrado, João, escrevendo a sua epístola, ele diz que Deus é amor, o que ele está falando? Interessante isso, porque uma visão para a comunidade local é que ela seja como a Trindade. Cada pessoa precisa ser como Cristo, observe isso, cada pessoa como Cristo, cada comunidade como a Trindade, entendeu? E o conjunto, o agrupamento das comunidades do jeito que o Gui nos ensinou, como o reino de Deus. Cada pessoa como Cristo, cada comunidade se relaciona como a Trindade se relaciona entre si. E o grupo de comunidades como o reino de Deus. Então a gente precisa compreender, mas assim, o que é a Trindade? Por exemplo, quando diz que Deus é amor. A Trindade ela é uma comunhão amorosa e alegre de 3 pessoas. Então, a comunidade ela vai aprendendo com a Trindade por revelação como se vive em comunidade. Quando o texto sagrado diz que Deus é amor, isso não é, por exemplo, uma descrição ontológica. Não está falando acerca do ser de Deus. É uma descrição relacional. Deus é amor. Amor é o nome do relacionamento que as 3 pessoas da Trindade experimentam. Esse é o nome do relacionamento. Então, como nós somos imitadores da Trindade, a gente também deve viver em amor na nossa comunidade. O amor deve ser uma marca distintiva. Qualquer pessoa que se achegue e fala assim, cara, aqui tudo é diferente. Não me lembro qual dos nossos irmãos, se foi o Fred que falou acerca da ambiência, do ambiente. Foi você ou o Bruno? Creio que foi o Bruno. É o Bruno, porque eu ouvi junto. Então é isso, a pessoa chega, ela percebe uma atmosfera diferente, porque a vibe entre nós é outra. Então, o nome que se dá a esse relacionamento, de fato, é amor, e isso é comunidade. Verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Interessante. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o nosso destino e para a nossa nova identidade. Então é muito bom saber, por exemplo, para onde a gente está caminhando como comunidade. Se qualquer pessoa te pergunta, oh, você pertence a uma comunidade de fé, vocês exercem fé em Jesus de Nazaré, vocês o têm como Deus encarnado, e assim, tá, vocês andam juntos, para onde vocês estão indo? Qual é o destino final de vocês? Vocês fazem o que com isso? O que vai dar? O que é o final de tudo isso? Qual é a finalidade? Aí você fala assim, bom, eu sei para onde a gente está caminhando como comunidade. E é muito bom a gente saber para onde nós estamos caminhando como comunidade e que é em comunidade que nós caminhamos. Então, há um destino para a gente alcançar como comunidade e a gente só o alcança também andando junto, ou seja, ninguém vai sozinho, entendeu? A gente está sempre em comunhão. Então, nós estamos caminhando para ser exatamente tudo o que Deus queria que fôssemos como unidade humana. Essa é a ideia. Então, como humanidade. E isso é muito rico para nós. Então, é muito bom quando a gente discerne que tudo isso é fruto, por exemplo, da expansão da nossa afeição, que não é, por exemplo, a concorrência ali da irmã está frenética, não tá? Está entrando na minha mente, caramba. Então, por exemplo, a gente não sabe simplesmente por saber. É mais do que isso. A gente sabe para sempre gostar mais e para acolher cada vez mais o semelhante. Uma coisa, por exemplo, que não deveria existir no nosso vocabulário como discípulos de Jesus de Nazaré é a palavra outro, entendeu? Isso para nós que somos discípulos não cabe.
Se nós de fato somos unidade, a gente só conhece o próximo e o semelhante, entendeu? Outro não. Outro, eu sempre digo, é uma ideia filosófica grega, ou seja, outro é alguém essencialmente diferente de mim. Essencialmente diferente de mim, só conheço uma pessoa, Deus. Ele é essencialmente diferente de mim. Nós não. Nós somos semelhantes. Então, nesse sentido, cada vez que a gente discerne mais quem é e onde está inserido, a gente sempre vai abrir espaço para admitir o semelhante. Sempre, 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 sempre. Porque, por exemplo, não vou entrar num detalhe, mas alguém perguntou, por exemplo, se a nossa comunidade admitia uma categoria de pessoas, vou dizer assim. Aí eu disse assim para a pessoa que me perguntou, aqui nós só recebemos gente. Se você se considerar gente, você pode vir, entendeu? Porque mais do que isso eu não estou habilitado a falar, entendeu? Meu papel aqui é de proclamar, entendeu? E eu proclamo, para quem? Para gente, entendeu? Para gente. Eu só enxergo gente. Simples assim. Mais do que isso já é problema, já é rotular as pessoas, entendeu? Eu não estou autorizado a fazer isso. Pegou a visão? Então, nesse sentido, quanto mais a gente discerne a nossa identidade e o local onde nós estamos inseridos, mais espaço a gente dá, por exemplo, para acolher o semelhante, de tal maneira que ele tem oportunidade dele ouvir a mensagem do Evangelho. O que ele vai fazer com isso, aí é do âmbito da responsabilidade dele. Agora, eu não posso, por exemplo, obstacularizar o caminho. Isso eu não posso. Posso colocar pedágio, não posso dizer quem entra, quem não. Não posso, mano. Não posso. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas é assim, eu posso ir lá na sua comunidade e tal, desse jeito. Eu falei, rapaz, até eu tô indo, irmão. Entendeu? Até eu tô indo, então se eu tô indo, eu creio que você pode também, né? Não é que até eu tô participando, entende? É simples assim, entendeu? Mais do que isso é colocar obstáculo onde Jesus nunca colocou. As pessoas precisam ter acesso à palavra, entendeu? Pessoas, simples assim. Então, nesse sentido, a pergunta que a gente faz é: e qual é a nossa identidade? Qual é essa nova identidade que a gente tem em Cristo Jesus? Qual é a identidade, por exemplo, que nos define como pessoa e como membros de uma comunidade que por isso se chama cristã? Que tipo de identidade é essa? É aquela identidade onde a ética, na verdade, é estética, isso é, o que leva alguém ou a comunidade a fazer algo ou não, seja o que for, é se aquilo é amável ou não. E aí que é o segredo, porque todo ser humano, de fato, é sempre amável. Ser humano é ser amável. Aí, nesse sentido aqui, a gente precisa se lembrar que o nosso modelo de humanidade é Cristo Jesus. Jesus é amável. Então, todas as nossas atitudes, elas são pautadas pelo modelo que é Cristo. Tudo que eu vou fazer ou deixar de fazer, o crivo é, isso é amável? Jesus faria o mesmo se estivesse aqui agora em meu lugar? Se porventura parar a dúvida, para. Não precisa fazer, é só parar. Entendeu? Porque, muito embora todos nós que estamos aqui agora ocupemos o mesmo espaço geográfico, não necessariamente ocupamos o mesmo espaço, por exemplo, de compreensão. Cada um de nós está num lugar. Então, pode ser que em algum momento um de nós tenha obtido uma compreensão que os demais não. Eu já vi isso acontecer, por exemplo, há mestres que já chegaram num nível de compreensão que eu não obtive. Tem, por exemplo, alguns mestres que o meu primeiro trabalho é deixe-me primeiro compreender o que ele está dizendo, entendeu? Primeiro vou ver se eu entendo o que ele está dizendo. Depois, quem saiba, eu posso tecer algum tipo de comentário. Porque eu nem sei o que ele está dizendo. Como é que eu já vou emitir um comentário, por exemplo, a algum juiz? Não posso fazer isso, entendeu? Não posso fazer isso. Então, nesse sentido, nós pautamos tudo pelo crivo de Cristo Jesus. Jesus faria? Se você tem dúvida, pausa, entendeu? Deixa o entendimento lhe chegar. Por exemplo, me lembro de uma pessoa que eu respeito muito, um mestre e um discípulo de Cristo também. Aí ele disse para o mestre, não vou entrar no pormenor, ele falou assim, mestre, eu não cheguei nesse nível de compreensão que você chegou, mas faz o seguinte, segue em frente, Deus te abençoe. Falei, sensacional, sensacional. Porque o cara está anos-luz na caminhada na frente, entendeu? Você não alcançou. E se você não alcançou, você também não pode ir. Porque se você for tendo, por exemplo, questões não resolvidas no coração, não vai ser por fé. E tudo que não é por fé, não tem como agradar a Deus. Esse é o ponto. Você só pode se mover se for por fé. Você não pode trair a sua consciência. Se você não chegou nesse nível, para. Resolva o que há para se resolver e na sequência você vai.
Se isso se efetiva, de fato nós temos uma comunidade. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. É muito bom saber, por exemplo, quão grande é o poder que o Pai pôs à nossa disposição, por nós sermos aqueles que creem em Jesus. E para saber isso, basta que a gente observe, que a gente veja como é que esse poder agiu. Note o verso 20, que operou, observe que o verbo está no passado, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua destra ou à sua direita nos céus. Esse é um dos textos, por exemplo, que eu afirmo aquela convicção e percepção de que Jesus não ressuscitou. É a coisa mais óbvia do mundo, mas como às vezes no ambiente da igreja as pessoas repetem as coisas sem a reflexão devida, e aí você fala o óbvio e as pessoas se assustam. Por exemplo, lá em Espírito Santo, num dado momento da reflexão, eu falei, Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado, por uma questão óbvia. Morto não pode cometer ação, o Fred sabe muito bem disso. Já está na parte lá de analisar os cadáveres? Você já viu algum cadáver daquele cometendo ação? Meteram o bisturi no cadáver, lá o cadáver, pô, aí não, pô, mexe mais um pouquinho para lá. Ainda bem que não, né? Era isso que eu esperava ouvir. Imagina quem tem medo. Ah, meu Deus. Entendeu? Imagina, sei lá, trabalhando cadáver. Ô, rapaz, faz esse negócio direito aí. Pô, cara. Não, a alma do cachorro. Entendeu? Então, isso é óbvio. Morto não comete ação. Está escrito aqui, ó. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Por isso que a boa notícia do Evangelho é sempre essa. O mesmo poder que ergueu a Jesus Cristo dentre os mortos está operacionalizando a salvação em nós. Então, ele nos ressuscita o Espírito de modo que a gente tenha comunhão com Deus. Então, duas palavras nesse texto. Breve comentário. Ressurreição e reinado. Então, é muito bom, por exemplo, quando a gente percebe que a boa ação desse poder ressuscitou o nosso Senhor. E é bom a gente saber também que esse poder colocou no poder exatamente aquele que sabe o que é sacrifício. Porque foi ao Cristo que o Pai deu autoridade sobre tudo e todos. Então, estar assentado à destra da majestade não tem que ver, por exemplo, com ocupar um espaço geográfico. Não significa que Deus tem uma cadeira lá no céu e aí ao lado ele colocou uma cadeirinha para Jesus, que não é nada disso não, cara. Entendeu? Não é estar, por exemplo, de fato nesse lugar geográfico. O que significa então? É ter recebido autoridade sobre tudo. A Trindade reina por meio de Cristo. Isso é que é interessante. Então, de fato, Deus está reinando, entendeu? Deus já reina e ele o faz através de Cristo. E é muito bom saber que só quem sabe o que é se esvaziar deve ocupar o poder. Qualquer pessoa que não esteja esvaziada, se tiver poder, vai dar problema. Por quê? Por exemplo, é dito que se você quiser conhecer alguém, basta dar poder. O camarada se revela, entendeu? Não é que ele se transforma, não, ele só vai mostrar o que ele sempre foi, entendeu? E nesse caso, por que Jesus é a pessoa autorizada a receber todo o poder no céu e na terra? Porque ele soube, por exemplo, se esvaziar. Então, o nome formal disso, nome técnico, é kenosis. Filipenses capítulo 2, entre os versos 5 e 11, fala exatamente sobre isso. Então, somente esse Deus esvaziado, que é Cristo Jesus, pode ocupar o lugar de poder. Então, quando a gente compreende isso, a gente de fato tem uma comunidade. Que tipo de comunidade é essa? Uma comunidade sobre quem atua o poder que ressuscita, por exemplo, aquele que é desprezado. Na fala do Gui, ele enfatizou muito isso. Ressuscita o desprezado, empodera, por exemplo, aquele que se sacrifica. Então, todo aquele que é marginalizado, ele tem espaço na comunidade de fé, porque o Espírito de Deus vai erguê-lo também dentre os mortos. Verso 21. Muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aqueles que gostam de português, você percebe aqui que há um polissíndito virgulado. Então, é para chamar nossa atenção. Você contou quantos vezes apareceram aqui? Então, é muito bom quando a gente se dá conta de que o poder de Cristo Jesus abarca tudo. E quando diz tudo no texto, é tudo mesmo, tanto no espaço, quanto nas dimensões física e metafísica, no tempo e fora do tempo. Não há nada
que possa escapar, por exemplo, ao pleno domínio de Cristo Jesus. Então, quando a gente diz, por exemplo, que Deus está no controle, não é frase feita de evangélico. Não, a gente sabe do que a gente está falando. Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. Deus está no controle da história da salvação. O que isso significa? Que aconteça o que acontecer, vai dar bom no final. Foi a maneira mais simples que eu encontrei de te dizer o seguinte: não significa dizer que Deus está no controle, que nada ruim vai nos acometer. Não, não é isso. Deus está no controle da história da salvação. Coisas ruins, infelizmente, podem acontecer. A grande questão, ao invés de nós falarmos assim, por que comigo? A grande questão, a perspectiva correta seria, por que não? Por que não comigo? Pior seria se acontecesse com outra pessoa que não fosse eu, porque eu exerço fé em Cristo Jesus, então eu sei que isso não vai me derrotar. Agora, se acontece com quem não tem fé, caramba, o cara, poxa, se estrepa todo. Tá percebendo a diferença? Deus está no controle da história da salvação, não sofre solução de continuidade. O que acontece? O que isso quer dizer? As coisas vão acontecer. Se porventura um for louco o suficiente para tentar obstacularizar aquilo que Deus quer, aí ele arrumou um problemão com Deus. Esse tipo de pessoa perde o direito de ficar na história. Traduzindo, pode ser que ele vá embora um pouco antes, fora de hora. Acontece, entendeu? Tem uma galera assim, vou citar alguns exemplos históricos, tipo um Hitler da vida, um Mussolini. Aí eles perdem o direito de ficar na história, porque eles tentam a Deus para além da conta, entendeu? Provocam a ira de Deus. Aí Deus fala, não, aí você já está interferindo demais onde não deveria. Tem um espaço, tem uma medida da iniquidade. Se você passar, você pode atravessar o portão dimensional da eternidade antes da hora. Pode, você pode se precipitar. Pegou a visão? Então, nesse sentido, a gente tem essa compreensão que o domínio de Cristo Jesus abarca tudo, ou seja, tanto no tempo quanto no espaço, quanto para além do espaço, para fora do tempo. Verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Nesse texto, a ideia que eu quero depreender é a ideia de sujeição. Ou seja, é muito bom saber que tudo está debaixo dos pés daquele que não esmaga e que, portanto, não deixa esmagar. Interessante que pé no texto sagrado é símbolo de autoridade. Então, tudo está exatamente sujeito a Cristo Jesus. Agora, o que eu queria te chamar a atenção é exatamente para essa ideia de que ele não esmaga e não deixe esmagar. O que isso significa aplicando a nossa vida? Cristo não oprime e não permite opressão. Então, isso quer dizer. Então, é muito bom quando a gente sabe que esse é o jeito de governar. A Trindade governa exatamente assim. A Trindade governa através de Cristo. Agora, olha que interessante. A Trindade governa por meio de Cristo e Cristo governa através da igreja. Então, a igreja, de fato, sob o domínio de Deus, manifestando o reino, ela se torna, por exemplo, a comunidade do acolhimento. Todas as vezes que Deus está reinando, a manifestação, uma das manifestações do reinado dele vai ser que nós nos tornaremos pessoas que são acolhedoras. Isso é magnífico. Então, nós somos pessoas afeitas, pessoas do empoderamento que serve, por exemplo, às custas da própria vida. Olha que sensacional. O poder de Deus vem sobre nós para que a gente possa servir ao semelhante, às vezes, às custas da vida. Eu ouvi o Gui falando que ele estava partindo para a experiência dele de fazer a tosa, entendeu? E aí foi mal sucedido, mas foi muito bem sucedido em abrir mão daquilo que estava sob sua mordomia para satisfazer uma necessidade imediata. E isso é uma dimensão, por exemplo, da nossa vocação. Porque eu sempre que posso, lembro que, como é que a gente sabe que tem uma vocação? Se necessário for, a gente paga para trabalhar. Você gosta tanto do que você faz? Você gosta de verdade? Você sabe, rapaz, eu nasci para isso aqui. Entendeu? Eu nasci para isso. Eu poderia fazer inúmeras outras coisas, mas eu sei
que eu nasci para isso. Se me pagarem, legal, pô, ainda estão me pagando. Olha que legal. Mas, se necessário for, eu tiro do meu bolso para que isso não pare. Aí eu sei que eu tenho uma vocação. Porque é uma distinção, por exemplo, entre você ter um emprego. Emprego você paga as contas, entendeu? Você pode ter um emprego para fazer a manutenção da sua vocação. Pode, entendeu? Pode. Agora, aquilo ali não é a sua vocação, é temporário, muda, entendeu? Agora, por exemplo, me ocorre dizer, o Einstein teve um emprego. Você imagina o Einstein trabalhando no escritório, por exemplo, de registro de patente? Cara, trabalhar no escritório de registro de patente, fazia o quê? Nada. Ficava lá à toa. Fazendo o quê? Só maquinando. Entendeu? Só maquinando. Era um emprego, preciso pagar as contas. Agora, bom é quando as coisas, assim, convergem. Quando você está na sua vocação e ainda pago para, nossa, sensacional. Mas nem sempre isso acontece. Mas por hora, só gostaria que você soubesse isso. Nesse negócio que nós entramos, de sermos comunidades de Cristo Jesus e servir o semelhante, vai ser à custa, às vezes, da vida. Entendeu? Da vida, ao nível, é vida. Então, o recurso monetário que está na nossa mão não é nosso, é mordomia. Então, a gente abre mão para servir o semelhante. Percebe? Caminhando para a conclusão, vou ler o último verso e, na sequência disso, a gente ora. Ainda só quero lembrá-los que esse bom governo de Cristo, ele se dá pelo amor, pelo perdão e pela restauração do ser humano. Então, todos os nossos relacionamentos, quando eles estão sob o governo de Cristo, eles são restaurados. E isso acontece, por exemplo, tanto pela oração de intercessão, quanto também pelo serviço que nós prestamos de modo mútuo. Então, isso aqui é a comunidade de fato em ação pelo governo, pelo domínio, pelo reinado de Cristo Jesus. Por último, mas de jeito nenhum menos importante, verso 23. Aqui a ideia é sobre a igreja. Observe isso. O que é a igreja? A igreja é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Quão bom é quando a gente sabe que essa comunidade da qual nós fazemos parte, nós somos membros, ela é uma comunidade que complementa aquele que está sobre tudo. Então, ele continua a agir a partir do seu esvaziamento, embora esteja pleno em toda a sua glória. É muito bom a gente saber que a adoração, por exemplo, não é um mero desfilar de elogios que a gente elencou para a Trindade. A adoração, nesse sentido, a partir desse texto, é ministrar, por exemplo, diaconia, serviço àqueles a quem o rei se sacrificou e quer libertar. Então, por exemplo, se eu disse há pouco que cada comunidade deve ser como a Trindade, a sociedade ela precisa ser como o reino de Deus. E o que é o reinado de Deus? Reinado de Deus é essa nova realidade onde a justiça e a equidade são distintivos, é o ambiente da normalidade. Então, se você quer um distintivo, por exemplo, para você discernir e distinguir que de fato ali o reino se manifesta, é só observar se há justiça e equidade. Isso é uma palavra que a gente não usa muito em português. Eu aprendi a ouvir no reggae. Equality, a equity. E justiça, o que é justiça? Justiça é todos desfrutando de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Isso é justiça. Todos desfrutando de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Como é que se faz para que todos desfrutem de tudo que Deus doa? Solidariedade. A gente doa, a gente abre mão, dividimos com o semelhante. Como é que faz para que todos desfrutem de tudo que Deus é? Conversão. Por isso que a gente prega o Evangelho. Percebe? As duas coisas caminhando juntas. Para que as pessoas desfrutem de tudo que Deus é, elas precisam se arrepender e serem convertidas. Simples assim. Mas quem faz isso é a Trindade. Nós proclamamos. A quem? A todas as pessoas, indistintamente. A gente só enxerga a pessoa. Entendeu? A gente coloca o óculos de Deus, entendeu? O óculos de percepção e só enxerga a gente. Entendeu? Porque esse é o segredo da vida. É simples, é óbvio, mas depois que a gente discerne. O dia em que nós só enxergarmos gente, vai ser uma maravilha. Ponto. Está resolvido. Eu me lembro de uma pessoa também que eu tenho alto respeito, e é interessante que essa pessoa, ela é o que é por causa do pai que teve.
E uma vez essa pessoa falando acerca do pai, falou assim, poxa, seu pai era um cara fenomenal. Ele falou, sim, eu sou o que sou por causa do meu pai é que era o cara. Ele falou assim, qual a característica assim que você poderia atribuir ao seu pai que o distinguia dos demais? É que para o meu pai, todo mundo era gente. Simples, né? O dia que eu percebi isso, eu comecei a observar o óbvio. Tem gente que para outras pessoas não é gente. Você já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido que se você for um eles, por mais que você se esforce, nunca vai ser um nós. Pegou a visão? Tem o nós e tem o eles. Sim, já virou paisagem. Já virou paisagem. Isso é um problema. Então, tem certas pessoas na sociedade que para as outras não são gente. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu ouvi o devocional do Bruno, ele falou sobre autenticidade. Num dado momento da minha vida, eu resolvi ser eu. Por exemplo, eu me lembro, quando eu tinha 10 anos, eu desisti desse mundo. Eu tinha a idade do meu filho Noah. 10 anos, eu cansei desse mundo. Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu já sabia o que eu não queria ser. Com 10 anos de idade eu sabia. Tinha uma angústia profunda no meu coração, porque todos os caras, ou a maioria dos caras do meu bairro, não eram modelos para mim. Eu nunca, em hipótese alguma, pensei em ser como eles. Nunca, nunca. Quando eu conheci a Cristo, aí sim eu falei, agora eu sei. E em Cristo eu tive a oportunidade de ser quem eu sou de fato. Porque o devocional do Bruno falou forte ao meu coração, porque eu corroboro todas aquelas ideias. Porque o único lugar em que eu posso ser de fato quem eu sou é na presença do Senhor. Fora da presença do Senhor, não é admissível que você seja quem você é. Não pode, não dá. Os caras vão exigir que você seja fake. Você tem que colocar a máscara da aceitação. Você tem que colocar a máscara do pertencimento, senão você não é parte daquilo. O problema é que quando a nossa identidade não está firmada em Deus, a gente não tem essa segurança de ser quem realmente deve ser. E aí te falta autenticidade. Então, nesse projeto do reinado da Trindade, a gente tem oportunidade de ser quem a gente realmente é. E isso é tudo, porque se você perder a autenticidade, já era. Você perde o seu poder de comunicabilidade. Você está falando o quê? Então, por exemplo, quando eu chego nos ambientes, eu sinto isso quase todo dia. Quase todo dia tem alguém me pedindo perdão. Por quê? Porque é fácil você julgar as pessoas. Entendeu? É uma tentação assim que quase a gente não escapa. Então, como eu não tenho cara de, o camarada me classifica, ele me coloca em qualquer outro lugar, menos aquilo que eu fui fazer, como manifestação do meu dom. Então, quase sempre tem alguém assim falando oi e perdão. Sempre. Entendeu? Eu me lembro de uma oportunidade, não vou dizer onde. Desci do carro, estava no carona, quando eu abri a porta, assim, a pessoa já estava em pé, falou, bom dia, perdão. Eu falei, eu já sei do que se trata. Aí ela ousou dizer assim, não, é que quando você veio aqui a primeira vez, eu te julguei no meu coração, e enquanto você falava, Deus falou fortemente ao meu coração, e eu pedi uma oportunidade de resolver essa questão. Então ele está me dando essa nova... E a pessoa estava me esperando lá no portão, cara. Ela nem esperou chegar assim lá no meio da multidão, estava me esperando mesmo, intencionalmente falando, entendeu? Então, uma das questões que o novo nascimento, esse conferir de nova identidade resolve em nós é a autenticidade. A gente de fato pode ser quem o Senhor nos tem chamado para ser. Então isso aqui é muito bom e eu encerro aqui dizendo o seguinte: quando a gente compreende onde a gente está, quem nós somos, que comunidade é a nossa, por exemplo, isso aqui nos livra de saída, por exemplo, da competição. A gente não está competindo mais. A gente não está mais interessado em chegar em primeiro lugar, por exemplo. Não. Se porventura a gente ainda pensar com essas categorias, hoje no carro vindo para cá, junto com a Ana Paula e o Anderson, eles trouxeram uma ilustração que cabe muito bem aqui. Era um fato que pode ser uma ilustração, uma metáfora, por exemplo, para o reinado de Deus. A gente conversava sobre, por exemplo, as Paralimpíadas, e foi dito num dado momento que havia uma corrida e um dos participantes tropeçou e caiu, todo mundo parou, voltou, pegou o camarada pela mão e chegou todo mundo junto de mãos dadas no final. E aí eu estava quietinho no carro, se ouvindo, falei, rapaz, isso é a ilustração perfeita para o que eu tenho para dizer nessa manhã. Isso é o reino de Deus.
Se porventura a gente ainda quiser usar as mesmas categorias de pensamento de competição, tudo bem, mas saiba que chegaremos todos em primeiro lugar e de mãos dadas. Traduzindo, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Então, por exemplo, quando o Hernani veio aqui falar, por exemplo, sobre a contribuição, ele disse isso, que se porventura algum de nós esteja em dificuldade, que não deixe de comunicar, por exemplo, a comunidade. Ninguém fica para trás. Mas isso também, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, é uma questão que precisa ficar muito bem resolvida entre nós. Por exemplo, um de nós no devocional falou sobre isso. Fez lembrar de que eu tenho dito que não há nenhum santo solitário no Novo Testamento. Agora, para você também falar acerca das suas necessidades, você nunca vai fazer isso se você, por exemplo, não perceber na comunidade um ambiente de solidariedade e, sobretudo, um ambiente de confiança. Entendeu? Por isso, eu insisto, do fundo do coração, eu não consigo entender, por exemplo, as pessoas assim, que veem a igreja, por exemplo, como um ambiente que ele precisa bater um cartão. Ele se sente culpado se ele não for 2 vezes na celebração, entendeu? O cara se sente mal se ele faltar, por exemplo, foi dito. Olha que interessante, às vezes aqui a gente tem até o mesmo número de participantes, mas não significa que sejam as mesmas pessoas. Por exemplo, alguns de nós não se vê há tempos. Fred mencionou que ficou 15 dias, eu também, o Bruno também. Dado, por exemplo, o tipo de atividade que a gente tem. Alguns de nós hoje, por exemplo, estão fora porque estão prestando concurso público. É o caso, por exemplo, do nosso irmão Pedro Gabriel, por quem a gente orou. Percebe? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que a gente precisa estreitar esses laços e aprofundá-los. Isso requer tempo. Não tem como você, por exemplo, fazer isso só entrando e saindo sem conhecer ninguém. Então, por exemplo, quando eu fui para a comunidade de fé, uma das decepções que eu tive foi exatamente essa. Porque eu fui uma pessoa que não fui evangelizado, entendeu? Eu li o texto sagrado, criei, e por isso eu decidi andar com a igreja. Não foi ninguém que me convenceu, você tem que ir para a igreja. Não, eu fui porque eu quis. Estou nela até hoje porque eu quero estar. E eu sei que eu só consigo estar na igreja, por exemplo, no caso agora institucional, porque eu conheci Jesus de Nazaré antes de conhecer a igreja institucional. Porque se eu não tivesse conhecido a Jesus de Nazaré e também, consequentemente, sabido o que é igreja, eu não teria conseguido ficar, porque não tem como ficar. Eu sei o que é igreja. E por saber o que é igreja, eu me esforço para que na manifestação do meu dom a gente consiga construir uma igreja o mais saudável possível. Senão não dá, percebe? Então quem não sabe isso, meu irmão, o cara fica confuso, entendeu? E aí como ele fica confuso, nessa confusão, como ele se sente culpado, ele acha que ele tem que participar das reuniões, mas ele nunca desenvolveu, por exemplo, relacionamento profundo com ninguém, não tem amizade, não tem, por exemplo, aquilo que eu chamo de amizade espiritual. Por exemplo, você está numa dificuldade, com quem você conta? Foi dito aqui, poxa, eu estava num momento de dificuldade, contei com o irmão e irmão fulano. Legal, porque tem isso também. Observe o que eu digo. Não é tudo que você fala com todo mundo, percebe? Por exemplo, eu sou um copastor. Eu sirvo, por exemplo, como mentor para alguns, mas eu também preciso de mentoria. Mas não é qualquer pastor, só porque é pastor, que vai me dar a mentoria acertada na área que eu preciso. E o segredo está exatamente no que eu disse. Essa pessoa pode me mentorear nessa área, mas nessa área não. Então vou buscar outro mentor e assim sucessivamente. Então na comunidade a gente encontra tudo isso. Por isso que eu sempre brinco e insisto dizendo que é muito ruim quando a gente falta aula de Jesus. Não pode faltar aula, entendeu? Porque alguma coisa de Deus vai deixar de passar por nós e nós também vamos deixar de ser ministrados pelos irmãos e vamos perder a oportunidade de aprofundar os nossos vínculos. Então, por hora, eu creio que é o suficiente. Eu peço que o Espírito Santo possa, de fato, complementar aquilo que eu não fui capaz, na minha limitação, de dizer, e que tudo isso possa ficar gravado no íntimo do nosso ser, de tal maneira que a gente consiga viver a vida que Deus tem para nós em Cristo Jesus, para o máximo louvor da sua glória e sempre benefício de todos aqueles que se encontrem conosco ao longo da existência, sabendo que isso que a gente leu aqui é exatamente o jeito que a comunidade deve orar. Então é assim que se ora pela comunidade da fé e é assim que deve se orar por fé para que tudo isso se efetive. Então é exatamente isso que eu tinha para dizer.
uma vez que disse, estou contente, e vou chamá-los então para que a gente possa orar. Deus, muitíssimo obrigado por essa hora, Senhor. Obrigado pela leitura desse texto, obrigado pelos comentários que o Senhor nos proporcionou, obrigado pelas compreensões que nos subiram ao coração, que nos dão a dimensão do quanto o Senhor ama a comunidade e o quanto o Senhor ama a humanidade. Nós te agradecemos com toda a intensidade do nosso ser pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu reinado, Senhor, porque é esse governo bom do Senhor sobre a nossa vida que faz com que a história e os nossos atos finalmente ganhem sentido. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque antes de andarmos contigo, antes de sermos teus discípulos e de te conhecermos, a história não fazia o menor sentido e aquilo que nós fazíamos também não. Hoje, Pai, não é mais assim. A gente percebe que a história tem um sentido, ela caminha para um propósito final, e nós sabemos que final é esse e nos alegramos, Pai. E ao longo do processo aqui estamos nós, procurando em Ti, nos esforçando para manifestar o máximo possível agora daquilo que vai se realizar ali e além. Então, Senhor, nós que somos súditos do Teu reino, que estamos sob o Teu governo e o Teu reinado, que a nossa vida, Pai, seja um testemunho altissonante de que o Senhor é bom, de que o Senhor de fato é o nosso Salvador e de que o Senhor tem o controle da história da salvação em Tuas mãos. Nessa manhã, Deus, é com essa alegria, é com essa gratidão que nós oramos e fazemos essa oração no nome que é lindo, que nos proporciona toda essa riqueza que desfrutamos nessa hora, que é o nome de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém, Senhor.